A mensagem de Deus. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: O Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu. A ele ouvireis. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos dar. Atos 7, versos 37 e 38. Estevão disse ao Sinédrio que a chave para entender Moisés e a nação deles é compreender que eles são únicos, porque receberam a palavra de Deus, as palavras de vida, os oráculos vivos. Além disso, ele está mostrando aos seus membros que eles estão rejeitando exatamente a mesma palavra. E eu também estou aqui para dizer que a humanidade, ao rejeitar Cristo hoje, está repetindo o velho erro do Sinédrio. Ainda é verdade que o que faz diferença, quer para um indivíduo, quer para uma nação, é a sua relação com esta palavra. Isso é tão real agora como sempre foi através dos séculos. O que diferencia os cristãos de todos os demais é que eles recebem esta palavra e se submetem a ela, ao passo que os outros a rejeitam. Que tragédia! Permita que eu lhes exponha isto de outra maneira. Vocês gostariam de viver neste mundo como Moisés viveu, ou como Abraão antes dele, e como José, ou como qualquer destes heróis e gigantes da fé? Que homens! Eles estavam neste mesmo velho mundo no qual eu e vocês estamos vivendo. Estavam sujeitos às mesmas tensões e tribulações. Não sejamos bastante tolos para pensar que, devido a eles não terem aviões a jato, não havia tensões. Claro que havia. A vida sempre foi difícil e atribulada. A vida sempre foi uma luta. E estes homens tinham paixões semelhantes às que temos. Tinham as mesmas fragilidades, as mesmas fraquezas. O mundo, a carne e o diabo estavam lá contra eles. E, contudo, eles sobressaem como gigantes, como grandes homens, como heróis, como homens que riam da vida, passavam por ela e saíam triunfal e gloriosamente. Vocês gostariam de ser assim? Gostariam de viver como eles viveram? Gostariam de ser libertados dos seus problemas e das coisas que os deixam prostrados? Bem, há somente uma resposta para isso. Vocês têm que aceitar a palavra de Deus e sujeitar-se a ela. É por isso que estamos examinando esta questão. Esta é a chave para o entendimento do cristianismo em geral. O cristianismo é esta palavra. É a palavra de Deus para os seres humanos, é a revelação de Deus, a palavra viva, penetrante de Deus. A Bíblia toda constitui os oráculos vivos de Deus, a viva, penetrante palavra de Deus, a totalidade dela. Essa é a verdade fundamental. Moisés recebeu os oráculos vivos. Ele não subiu ao monte para fazer trabalho de pesquisa, nem para passar o tempo pensando, com uma toalha enrolada na cabeça a fim de elaborar uma filosofia. Já vimos que a palavra de Deus nos sonda. Ela vai fundo, penetrando até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4, verso 12. E temos visto também que ela é uma palavra poderosa, uma palavra extraordinária, a palavra de milagres. É uma palavra que nos confronta com as duas grandes possibilidades eternas. Ou você é por Deus ou é contra Deus. Essa é a única distinção que importa no mundo atual. Mas qual é a mensagem desta palavra? Já examinamos as suas características, mas que é que ela nos diz concretamente? Diz Estevão que Moisés, quando subiu ao monte, recebeu as palavras de vida, ou os oráculos vivos, para nos dar. E ele o fez. Agora, naturalmente, Estevão está particularmente interessado na lei que Deus deu a Moisés no monte, porém eu acredito que a frase oráculos vivos inclui tudo o que foi dado a Moisés e que o habilitou a escrever os 5 primeiros livros da Bíblia, o livro de Moisés, não somente os 10 mandamentos, mas toda a revelação feita a Moisés.
E a realidade da Bíblia é que a revelação feita no Monte Sinai foi somente um incidente na dádiva desta palavra de Deus. Os profetas tiveram dada a eles a mesma palavra. No sentido, eles nada foram senão expositores da lei dada a Moisés. Eles a expunham e a explicavam ao seu tempo, e a sua geração, porém, era toda ela a mesma palavra eterna de Deus. Lemos que a palavra de Deus veio a este e aquele, e mais tarde veio a João Batista no deserto. Lucas 3, verso 2. E veio ao próprio Filho de Deus que disse: porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamentos sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. João 12, 49. E os apóstolos, estariam eles apenas dando o resultado das suas meditações, dos seus pensamentos e do seu raciocínio? Nada disso. É revelação. Uma dispensação do Evangelho me é confiada. 1 Coríntios 9, 17. Não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. 2 Coríntios 4, verso 5. A palavra dada. Paulo diz: nada somos senão arautos, guardiães, vigilantes da fé, despenseiros ou mordomos desta misteriosa palavra de Deus. Portanto, a Bíblia toda é a palavra de Deus. Dividimos-la em Velho e Novo Testamentos, e pelo que vejo, há muitos, até cristãos, que ficam surpresos por ainda usarmos o Velho Testamento. Pode haver, de fato, alguns que se surpreendam ao verem que eu estou repetindo estas palavras de Estevão, um homem que morreu no século I. Todavia, se você se surpreender com isso, então não percebeu o sentido exato. Esta palavra é eterna. A palavra de Deus a Abraão é tão aplicável a nós hoje como foi a Abraão. É sempre a mesma palavra, não muda. Por isso, use a Bíblia toda. Haveria alguma relação entre o Velho Testamento e o Novo? Ah, por certo, porque é tudo palavra de Deus. Eis como se deve examinar isto. O Velho Testamento é um livro que profetiza o Novo Testamento, prepara ele e conduz a ele. Ambos são diferentes e, todavia, são a mesma palavra. Assim, a palavra que foi dada a Moisés, e nisto se resume a argumentação de Estevão, era uma palavra que apontava para este Jesus que os membros do Sinédrio rejeitaram. Por isso Estevão cobre todo o Velho Testamento e faz bem. Quero então mostrar a vocês a mensagem do Velho e do Novo Testamentos. Que mensagem é esta, da qual eu, vocês e toda a humanidade necessitamos? Que é esta palavra de Deus? Que tem ela para nos dizer? Aqui estamos nós, neste inquieto mundo moderno. Sabemos tudo sobre isso e vocês estão aqui para ouvirem algo que é único e excepcional, porque é a palavra de Deus. Qual é o seu conteúdo? Moisés a recebeu, trouxe-a à luz e passou-a a nós. De que fala ela? Permitam-me oferecer-lhes um sumário. Como lembrete, tornem a ler os 10 mandamentos como estão registrados no capítulo 20 do livro de Êxodo. Temos ali apenas um sumário desta grande palavra de Deus. Que é que os homens e as mulheres precisam saber esta noite? Por que vocês vieram aqui? Vocês estão fazendo uma coisa nada comum. A imensa maioria das pessoas deste país não levanta as questões que eu estou levantando. Todos nós estamos aqui pelo mesmo motivo. É porque, de várias maneiras, estamos em dificuldade. Estamos aqui porque somos infelizes em certos aspectos. Estamos aqui porque experimentamos algum fracasso, experimentamos fraqueza, experimentamos vergonha, experimentamos medo, não gostamos de pensar na morte e de inquirir sobre o que acontece depois dela, a incerteza. Por isso estamos aqui. As pessoas não ouvem esta palavra a menos que, de um modo ou de outro, sintam alguma necessidade. Outros zombam dela, mas vocês estão aqui e estão certos. No entanto, a questão é: o que vocês precisam ouvir? Vocês precisam ouvir uma palavra política? Certamente que não. Vocês ouvem discursos políticos demais e eles não resolvem os seus problemas. Vocês querem uma palavra psicológica? Bem, tem havido muito disso, mas não os ajuda. Ajuda? E todas as demais palavras que o mundo oferece não nos ajudam, não nos tocam. Por quê? Porque todas elas cometem um erro fatal, parte do ponto errado.
Todas elas partem de nós, como se nós constituíssemos a coisa mais importante e suprema. E depois elas nos oferecem alguma panaceia. E isso não nos ajuda, não nos satisfaz. Estão todas erradas, começam da maneira errada. E então, que é esta palavra de Deus? Qual é seu conteúdo? Qual é sua mensagem? Bem, aqui está. Começa por Deus. Por Deus. Não conseguiríamos exagerar na repetição disto. O que diferenciava os filhos de Israel de todas as outras nações era que eles eram o povo de Deus, que Deus lhes tinha falado. Ele não falara às outras nações, mas a eles falara. Ele os tinha criado como nação para poder falar-lhes, para poder dar-lhes estes oráculos vivos. Essa é a ideia defendida por Paulo no início do capítulo 3 da sua epístola aos Romanos e no início do capítulo 9 da mesma epístola. As outras nações tinham o que elas chamavam deuses. Elas faziam seus ídolos de madeira, ou de ouro, ou de prata, ou de outros metais preciosos, esculpiam os seus deuses, construíam os templos para eles e depois os adoravam. Tinham ainda outros deuses, o sol, a lua, as estrelas. Alguns eram espiritistas, animistas, acreditando em espírito nas árvores, nas pedras e noutros objetos naturais. Isso era característico das outras nações, mas os seus deuses, como o Velho Testamento assinala particularmente, eram mortos. Essa era toda a dificuldade que havia com eles. Observem o sublime sarcasmo de alguns dos salmos. O salmista pede aos pagãos que examinem os seus deuses e pede aos filhos de Israel que examinem os deuses aos quais, em sua loucura, se inclinavam, dando as costas ao Deus de Israel. Examine os seus deuses, diz o salmista. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Salmo 115, versos 5 a 7. São mortos. Não há nada ali. E Isaías acrescenta: vocês mesmos os fizeram, e eles não podem mover-se. Vocês têm que transportá-los. Isaías 46, versos 6 e 7. Esses são os seus deuses, e vocês são bastante estultos para adorar ídolos mudos, mortos, destituídos de vida. Mas os filhos de Israel apresentavam um estupendo contraste. De igual modo, vocês podem considerar o mundo a parte de Deus em seu olhar e mais alto nível. Vejam os grandes filósofos gregos. Eram homens doutos, buscavam Deus, estavam cientes do problema da vida e se apercebiam de que havia alguém por trás, alguém acima e além de todas as coisas, mas não conseguiam encontrá-lo. Em Atenas tinham um altar com a inscrição ao Deus desconhecido, Atos 17, 23. Eles não tinham nada senão pensamentos. Eram pensadores brilhantes. Não há necessidade de detratar a grandeza dos filósofos gregos com o fim de pregar Cristo. Só fazemos isso quando as pessoas põem sua fé na filosofia grega e não em Cristo, e então lhes mostramos como são tolas. A filosofia grega, em seu melhor modelo, é apenas esforço humano. Os deuses gregos eram mortos, sem vida. Mas os filhos de Israel tinham conhecimento de um Deus vivo, o Deus que tinha criado todo o universo, o Deus da história, o Deus que age, o Deus que intervém na vida individual das pessoas e na vida das nações. Não um ídolo mudo, não uma coisa inanimada, mas o Deus vivo. Permitam-me expressar isto com uma grande figura. Consta na história de um monte chamado Carmelo, onde houve uma grande competição, uma grande disputa. Lá estava o representante de Deus, um profeta chamado Elias, e em oposição a ele havia 850 profetas falsos, 400 pertencentes a uma seção, 450 a outra, 850 contra um só homem. Eles alegavam que os seus deuses eram reais e tinham persuadido os tolos de Israel a seguirem esses deuses e abandonassem o Deus de Israel. E chega o momento da grande prova. Quem está certo? Elias, o servo do Deus vivo, afirma que eles logo vão ver. E este é seu método. Ele diz, praticamente, vamos àquele monte ali. Vocês constroem um altar nele e eu construirei outro. Depois vocês matam um bezerro e eu matarei outro. Vocês o cortam em pedaços e eu farei o mesmo. Depois,
juntaremos madeira, gravetos, etc. E vocês farão uma pilha para queimar, e eu farei outra. Depois colocaremos os pedaços de cada bezerro em cima da lenha. Esta será a prova. Vocês oram a seus deuses, pedindo que mande fogo do céu para consumir a sua oferta. E eu farei o mesmo pela minha oferta. O Deus que responder por fogo, seja este o Deus. E eles fazem isso. Os 850 são os primeiros. Elias dá-lhes a oportunidade. E assim eles colocam tudo em posição e começam a orar. Contudo, não acontece nada. Lá estão eles, quase ao meio-dia, e Elias chega perto e dá risada deles e diz: Que é que há? Por que os seus deuses não os ouviram? E depois ele diz com efeito, com o seu deleitável e divino sarcasmo: Talvez ele esteja dormindo, vocês não estão gritando o suficiente. Talvez ele esteja viajando, talvez não possa ouvi-los. Olhem, gritem um pouco mais. Ele deve estar lá. Claro, vocês disseram que ele existe, que é maravilhoso. Gritem. Por que não lhe responde? E eles gritam e berram, cortam-se com facas e lancetas. Nada acontece. Por quê? Porque não há nada ali. Nada. Deuses mortos, ídolos, vacuidade, pau oco. Elias dirige-se ao seu altar e diz: Enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Despejam tanta água que se forma um rego ao redor do altar. Então Elias ora serenamente a Deus, dizendo: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel. Responde-me, Senhor, responde-me. E Deus lhe responde: cai fogo do céu e consome a oferta e lambe a água do rego. O Deus que responde por fogo, esse será Deus, Elias tinha dito. E Deus honra o seu servo, ele se manifesta. 1 Reis 18, versos 19 a 39. Leia o Velho Testamento, caros amigos. Vocês devem começar por Deus. Como aprendem sobre ele no Velho Testamento, sobre este Deus que de um homem formou uma nação e libertou-a dos seus inimigos, o Deus de milagres. Esta é a história pura e sólida. Leiam-na e não conseguiriam explicá-la, a não ser por uma só suposição, que ele é o Deus vivo, um Deus que ouve e responde à oração, um Deus que pode fazer coisas por vocês, um Deus que pode mudar a vida de vocês, dar-lhes uma nova natureza e fazer de cada um de vocês um novo homem ou uma nova mulher e dar-lhes novas forças e novo poder. Entretanto, dado que ele é o Deus vivo, é também o único Deus, e ele dá ênfase a isso nos 10 mandamentos. Diz ele: não faça nenhum outro Deus, não se incline diante de nenhum outro Deus, não me coloque na mesma categoria das suas mentiras. E é isso que o mundo moderno precisa saber. O mundo moderno está cheio de idolatria. O povo em geral está adorando deuses esta noite. Eles não os fazem realmente de madeira e de metais preciosos. Mas eu não devia nem dizer isso, porque fazem carros motorizados, não fazem? As pessoas adoram a si mesmas, adoram a habilidade humana, adoram os astronautas que podemos enviar ao espaço. Maravilha! Adoram a ciência. Como se a ciência fosse um Deus, como se fosse um ser vivo dotado de entendimento. Não, não. É o homem que está sendo adorado. Nada senão o homem, os pensamentos do homem projetados e sistematizados. O homem ridiculariza a adoração a Deus como aquele povo do tempo de Elias fez sob a influência dos 850 profetas falsos. O mundo atual está adorando e servindo deuses falsos, mas na hora da crise e da necessidade, os seus deuses ficam em silêncio e não podem ajudar os homens e as mulheres. E por isso que o mundo está se desmoronando visivelmente diante de nós, moralmente e em todos os demais aspectos. Os deuses do homem moderno são inúteis e falham justamente quando mais necessitamos deles. Ó, o Deus vivo, o único Deus vivo e verdadeiro. E que dizer do caráter de Deus? Ele é um Deus santo. Ele disse: sede santo porque eu sou santo. 1 Pedro 1,16. Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. 1 João 1, verso 5. Ó, que contraste com os deuses dos homens. Que contraste com o próprio homem. Um Deus de retidão, um Deus de justiça, um Deus da verdade, um Deus de santidade.
Não podemos entender Deus, não podemos defini-lo. Tudo o que sabemos é que ele revelou alguns dos seus atributos, estas verdades acerca de si próprio. Deus é glória, está além de qualquer descrição, mas foi isso que a ele aprove revelar-nos a seu respeito. O modo que eu acho muito útil de procurar pensar em Deus, no ser e na natureza de Deus, é o seguinte: Deus é o eterno oposto do que eu e vocês conhecemos tão bem neste mundo. Que conhecemos? Conhecemos o egoísmo e o interesse próprio, conhecemos a mentira, não a verdade, o fingimento e os embustes, não a retidão eterna. Conhecemos a feiura em vez da inefável beleza, resplendência, alvura e santidade. Que é que nós conhecemos? A luxúria, a paixão, o desejo. Essas coisas são inconcebíveis no Deus que não pode mentir, do Deus que é tão puro de olhos que não pode ver o mal, como diz o profeta Abacuque 1, verso 13. Meus amigos, o que o mundo precisa saber acima de tudo mais é que Deus é, que Ele é santo, assim, e que Ele governa este mundo. Ele o fez, Ele o trouxe à existência. Ele é seu dono e Ele o sustenta com sua mão. Depois, outra coisa que Deus revelou acerca de si mesmo é que Ele exige de nós adoração e serviço. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Êxodo 20, versos 3 e 4. É isso que Deus está dizendo a este mundo moderno, ao mundo que está adorando e servindo a educação e a cultura, a filosofia, a ciência e o conhecimento e todos os aspectos do nosso maravilhoso progresso. Ele está dizendo a este mundo: você tem que me servir e a mim somente. Deus diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, a outrem não darei. Isaías 42, verso 8. Pois bem, eu estou explicando a vocês porque o mundo está como está. Deus diz: eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso. Êxodo 20, verso 5. Não faz nenhuma diferença se eu e vocês cremos ou não nestas coisas. Deus é, e Ele não tolerará que coloquemos deuses quaisquer que sejam ao lado dele. Não, não, Ele os despedaçará. Se vocês puserem um Deus ao lado de Deus, Ele o despedaçará, como despedaçou o Deus Dagom na antiguidade. 1 Samuel 5, verso 4. E é isso que Ele está fazendo neste mundo moderno. Observem este estudo século XX, ao qual eu e vocês pertencemos. Nós fizemos novos deuses. Isso começou há 100 anos ou mais, na era vitoriana, com a filosofia alemã mascarada na forma chamada alta crítica das Escrituras. Deus sendo posto de um lado, a revelação atirada à parte e, em seu lugar, o entendimento humano, o culto à erudição, a fé na capacidade humana de criar um novo mundo. Vergonha para os nossos antepassados que começaram a prestar culto aos políticos. Isso aconteceu muitas vezes até mesmo neste púlpito. Antes da Primeira Guerra Mundial, costumavam se apropriar-se deste lugar, e naquele grande dia, os políticos vinham e falavam às assembleias cristãs como se pudessem mostrar-nos o caminho. Daí por diante, lemos as biografias e as autobiografias de alguns deles e vimos que eles eram deuses com os pés de barro. Na verdade, nunca foram deuses. Mas em nossa loucura, cultuávamos essas pessoas e acreditávamos que essa era a maneira de introduzir a Nova Jerusalém. Bobagem, tolice. E vocês veem como Deus ridicularizou isso. Nas duas guerras mundiais, ele estraçalhou nossos deuses diante dos nossos olhos, fez com que parecessem ridículos. Ele continua a fazê-lo, e enquanto a humanidade, em sua loucura, continuar fazendo seus deuses e se inclinando diante deles, ele os estraçalhará. Faça o que quiserem com a sua civilização, organize-se perfeitamente. Ela nunca funcionará. Não pode. Deus não vai tolerar isso. Ele é um Deus zeloso, e o homem ou a nação ou o mundo que se incline diante de qualquer outro Deus será humilhado, punido, ridicularizado. Ele é o juiz eterno e deixou perfeitamente claro que é Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Êxodo 20, verso 5. E se vocês tiverem algum discernimento da força e do sentido da história, verão que isso tem acontecido através dos séculos sucessivos. É terrível tentar desafiar este Deus vivo. Se você o fizer, sofrerá por isso. Nações sofreram, como indivíduos têm sofrido.
mas Deus disse tudo. Ele nulo revelou. Foi isso que ele disse naqueles oráculos vivos que deu a Moisés para que este os transmitisse aos filhos de Israel. Esta é a essência da sua lei, é sobre o próprio Deus. Mas o assunto não se restringe a Deus. Ele nos fala também sobre os seres humanos e é surpreendente ver quanta coisa precisamos que nos seja dito sobre nós mesmos. É aí que os homens e as mulheres mostram a sua indescritível loucura. Eles são como os membros do Sinédrio, não entendem o homem. Estes líderes judeus gloriavam-se em Abraão, em José, em Moisés, no templo, nos profetas, na palavra de Deus. Eles diziam, nós a temos, a lei. Gloriava-se no fato de que só eles tinham a lei, porém, o tempo todo a entenderam de forma totalmente errônea. E é isso que os homens e as mulheres modernos estão fazendo com relação a si mesmos. Colocam-se num pedestal e adoram a si mesmos, como temos visto. Os homens e as mulheres modernos estão adorando o homem, mas a tragédia toda é que eles não sabem o que é o homem. Não conhecem a natureza do homem e nunca a conhecerão enquanto não aceitarem esta palavra. Esta é a única palavra que nos diz a verdade acerca do homem, como também acerca de Deus. Vocês estão familiarizados com as ideias modernas do homem. Naturalmente, há muitas teorias e os proponentes dessas teorias discordam tremendamente entre si. Existe a ideia puramente biológica, não precisamos perder tempo com isso. Os que representam essa teoria dizem que o homem é apenas resultado das suas glândulas endócrinas. E de fato dizem, não estou inventando, que se pode explicar facilmente Shakespeare, Beethoven, Napoleão, puramente em termos das glândulas endócrinas. E basta. Há depois a ideia do homem como unidade econômica. Esta é muito popular neste século. O homem é apenas resultado do jogo de forças econômicas, resultado de suprimento e demanda. A história em geral e todas as demais coisas são explicadas dessa maneira. Recentemente li um livro cujo autor tentou explicar o puritanismo nestes termos. E há diversas outras ideias sobre o homem, mas, meus caros amigos, estão todas erradas. Será que o homem é apenas animal? Esta é a grande questão, não é? É isso que decidirá muitas outras coisas. Será que o homem é simplesmente animal? Naturalmente, um animal mais plenamente desenvolvido que os outros, no nível mais alto, digamos. Ainda não chegamos à perfeição, estamos indo de onde estamos para algo ainda melhor. Seria essa a ideia de vocês? Será que o homem realmente é corpo e nada mais? Ele tem crânio, claro, como parte do seu corpo e é altamente desenvolvido, especialmente o cérebro, e, portanto, pode fazer coisas que alguns outros animais não podem, mas, essencialmente, ele é um animal. Temos, pois, aqui uma questão vital. Porventura você está preocupado com o seu fracasso? Está inquieto diante desta busca moderna de drogas e face a todos estes problemas que se multiplicam em todos os departamentos e domínios da vida? A questão é, por que as pessoas fazem isso? Por que as guerras? Bem, a primeira maneira de responder estas perguntas não é assinar uma resolução para enviar o presidente Johnson sobre os bombardeiros no Vietnã. É isso que estas reuniões religiosas que estão sendo realizadas atualmente programam fazer. Não estou sendo profeta quando digo isso, mas estou simplesmente fazendo uso de um pouco de bom senso baseado em minhas observações ano após ano. Vão fazer isso de novo. Como se essa fosse a mensagem do cristianismo, como se isso fosse a palavra de Deus. Não, não. Nós temos a única solução porque temos o único entendimento do problema, o entendimento da natureza do homem. Que é então a natureza do homem? A palavra de Deus revela que o homem não é apenas animal, e sim uma criatura feita à imagem e semelhança de Deus. O homem é o Senhor da criação, não a parte dela, nem mesmo o seu segmento mais altamente desenvolvido. É distinto, é único, é o representante de Deus. A ele foi dado o grande privilégio de dar nome aos animais. O homem é isso, tem em si algo de Deus, tem dignidade, grandeza. Ele possui mente, possui entendimento, possui alma e espírito. Foi destinado a ter comunhão com Deus, o eterno, o invisível, o espiritual e o sempiterno. O homem é isso.
É assim que ele foi criado. É assim que ele foi destinado a ser. Deus contemplou a sua criação do homem e viu que era boa. Se tão somente o mundo em geral soubesse disso, se tão somente o mundo em geral cresce nisso, que transformação, que diferença faria? Por que as pessoas estão vivendo como estão? É por causa da ideia que sustentam sobre si mesmas. Se eu sou apenas animal, devo comportar-me como animal. Se as pessoas pensam que todos nós somos animais vivendo no terreiro da fazenda, não é de admirar que elas se comportem como animais no terreiro da fazenda. E não é de admirar que ocorram infidelidade, divórcio, adultério e todas as práticas proibidas nos 10 mandamentos. Se o homem é isso, por que vamos ficar surpresos por ele se comportar dessa maneira? Contudo, essa é a filosofia. Assim, devido aos problemas do homem, é preciso aproveitar leis do parlamento, multiplicar as prisões e ampliar o serviço civil. Pobre homem, ele só faz o que dizem que é a verdade a respeito dele. O mundo é isso. E o que o mundo precisa fazer é ouvir a palavra de Deus, que declara que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus e responsável perante Deus. Deus o colocou neste mundo e vai julgá-lo e responsabilizá-lo. É isso que o mundo moderno precisa saber. Não sou um expert em política, e nenhum pregador o é. Apesar de alguns líderes religiosos terem grandes títulos na igreja cristã, eles não sabem mais que eu. Eles falam e dão as suas opiniões sobre estas questões, porém isso não é a palavra de Deus. E se a igreja cristã não a pregar, quem o fará? Mas eu estou neste púlpito só por uma razão. Eu recebi esta palavra. Nada sei a parte deste livro que tenho aqui aberto diante de mim. Não sei nada. Nada sei acerca de mim, acerca do homem. Mas o que encontro aqui e o que vejo aqui é que vocês nunca entenderão o homem enquanto não o estudarem no contexto de Deus. A palavra de Deus nos revela, então, primeiro, a verdade sobre Deus, segundo, a verdade sobre a natureza do homem e, terceiro, revela como devemos viver. Deus não nos deixou na ignorância. Sei que a ideia moderna é: faça quanto bem puder e não faça certas coisas e tudo estará certo com você. Ensino moral, ético, Prob. Matthew Arnold. Que é religião? Moralidade repassada de emoção, disse ele, como se a Bíblia nunca tivesse sido posta diante dele, como se Deus nunca tivesse falado. Não, não. A vida que eu e vocês fomos chamados para viver não é uma vida estabelecida ou definida por algum ser humano. Não é apenas moralidade ética, decência, bondade, amabilidade, benevolência e protestar contra o mal óbvio. Não é isso. Homens como Bertrand Russell podem fazer isso e acreditam que o que estão fazendo é certo. Todavia, é uma vergonha e uma desgraça ver homens e mulheres que se dizem cristãos seguirem na caravana de Bertrand Russell e o considerarem seu líder, um homem que já escreveu um livro para nos dizer porque não é cristão. Claro está que ele não sabe das coisas. O homem está cego, como cego está todo aquele que rejeita a palavra de Deus. Tal pessoa vai pela vida aos tropeços e eventualmente vai cair na desesperança, no desespero e no fracasso final. Não, não. Se você quer saber viver, tem que vir a esta palavra de Deus, a Bíblia. Quais são as suas palavras? Os 10 mandamentos. Como devem os homens e as mulheres viver neste mundo? Bem, o Senhor Jesus Cristo resumiu tudo para nós. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Marcos 12, versos 30 e 31. Está tudo aí. Você deve começar a partir de Deus. Se você quer ajudar os homens e as mulheres, não comece por eles, comece por Deus. E se você deseja ajudar os seus semelhantes, acerte sua vida primeiro. Se você tem um conceito errôneo sobre si próprio e um conceito errôneo sobre eles, como poderá ajudá-los? Não poderá. É isso que o mundo tem tentado fazer neste século XX, e é um fracasso medonho. Não, você ama o Senhor seu Deus com todo o seu ser, e então ama o seu próximo como a si mesmo. Os homens e as mulheres estão tentando banir a guerra sem mencionar Deus, só estão olhando para o seu próximo.
Tolamente imaginam que podem cumprir o segundo mandamento enquanto não mostram nenhum interesse pelo primeiro. Simplesmente não se pode fazer isso. Profetizei, sou bastante idoso para dizer esse tipo de coisa agora. Passei muitos anos antes da última guerra dizendo que a Liga das Nações iria ser um completo fracasso. E foi. Digo a mesma coisa sobre as Nações Unidas. Os homens e as mulheres nunca resolverão este problema. Nunca. Nunca. É preciso começar por Deus, e enquanto eles não se humilharem diante de Deus, lutarão uns com os outros e agarrarão a garganta uns dos outros, porque se estabeleceram como deuses, e os deuses são ciumentos. Não, não, os 10 mandamentos. Você adora a Deus? Você vive para a sua glória e para o seu louvor? Ele o criou para que você fizesse isso. Foi por isso que ele deu ser e existência a você, não para você mesmo. Você não tem nenhum direito quanto a si próprio. Você pertence ao Deus que o criou e o dotou das faculdades que você possui. Você não as criou, simplesmente as herdou. Você viu que as possuía e ele quis que você manifestasse a sua glória por meio dos mesmos dons que ele deu. E é porque as pessoas não fazem isso que o mundo está como está. Invejamos os outros e os outros nos invejam. E nós queremos mais e eles querem mais. Conflito. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Tiago 4, verso 1. Aí está, pois, comecem por Deus. A primeira tábua da lei, a adoração a Deus, honrando-o em todos os seus caminhos. E depois, porque ele nos conhece muito bem, as injunções negativas. E há uma coisa que o mundo precisa ouvir mais que qualquer outra coisa, é esta: não matarás. Não adulterarás. Êxodo 20, versos 13 e 14. Que diferença faria se todos os observassem isso? Lei do parlamento. Após a lei do parlamento, tentam tratar desta questão com a igreja nomeando comissões a fim de encontrarem uma saída para o problema. A tragédia disso tudo. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. Êxodo 20, versos 13 a 17. Será que vocês não conseguem enxergar isso? Se tão somente o mundo vivesse desse modo, muitos dos nossos problemas seriam banidos, se desvaneceriam no ar, e não haveria mais necessidade de todo este alarido e destas resoluções e leis do parlamento. As autoridades que existem foram ordenadas por Deus. Romanos 3, verso 1. Por quê? Por causa do pecado e do nosso fracasso em não vivermos da maneira que Deus nos mandou viver e conduzir-nos nesta vida. Esse é o conteúdo, a mensagem da palavra de Deus. Devemos continuar este assunto. Deus querendo, mas será que eu já não lhes disse o bastante para mostrar que esta é uma palavra que condena cada um de nós? Você tem vivido para a glória de Deus ou para a sua própria glória? Você tem cumprido os 10 mandamentos positiva e negativamente? Não precisa ler os livros de filosofia, está tudo aqui. Tudo que você precisa é obedecer a esses mandamentos. Mas não consegue. Consegue? Claro que não. E a palavra de Deus diz isso a você. A lei nunca foi dada com o fim de que nós nos salvássemos por cumpri-la. Foi para mostrar-nos que não podemos cumpri-la. Esta é uma palavra que nos condena e nos diz que estamos perdidos. A palavra de Deus vai mais longe. Ela nos diz que não podemos fazer nada sobre a nossa salvação. Mas, graças a Deus, ela nos deixa caídos no fracasso, na miséria e na condenação. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu. A ele ouvireis. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estão debaixo da lei. Gálatas 4, versos 4 e 5. Todos nós somos condenados por esta palavra de Deus. Mas ouçam o outro lado. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Atos 16, 31. Deus não é somente santidade, justiça, retidão e verdade. Ele é um Deus de amor. Deus amou o mundo, este mundo que foi exposto sob sua lei. Ele o amou, de tal maneira que deu seu Filho
unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. E esta é a sua palavra para você agora. Através da cruz, contemple a coroa. Como você está consciente do fracasso, da miséria, da culpa, da condenação, olhe para o Senhor Jesus Cristo. Creia nele. Creia nesta palavra que lhe diz que quando seu filho morreu na cruz, Deus lançou os seus pecados sobre ele e nele os puniu e está oferecendo a você perdão de graça. Você pode ser libertado imediatamente agora, sem fazer coisa alguma, simplesmente crê. Somente crê e tu verás que Cristo é tudo para ti. J.S.B. Monsell. Não seja como os cegos e tolos membros do Sinédrio, aos quais Estevão falou. Busque o único que pode salvá-lo no tempo e na eternidade. Jesus de Nazaré, o Filho de Deus.